Sabe aquela sensação de que você está correndo numa esteira? Você trabalha 44 horas semanais, você aguenta chefe chato, trânsito, estresse, um salário baixo. O dinheiro entra na conta e em 3 dias ele evapora. E aí você se pergunta, para onde foi o meu esforço? Para onde foi o meu trabalho? Por que eu não consigo prosperar na vida? Eu já estive exatamente nesse lugar. O problema não é o quanto você ganha, mas sim um problema psicológico de que a nossa cultura colocou na nossa cabeça. De que o que o mais importante aqui é simplesmente ganhar e ganhar. E a gente não se preocupa tanto em economizar e fazer a gestão do nosso dinheiro. Então, se você não entender a psicologia do dinheiro, a psicologia dos gastos, você vai ser eternamente um pagador de boletos profissional. A gente cresce ouvindo que no Brasil, para você ficar rico, ou você nasce rico, ou você vira artista, jogador de futebol, ou você vai mexer com alguma coisa errada. Mas se você olhar em volta, talvez você conheça pessoas que ganham um salário até que bom, 15, 20 ou até mais, e elas vivem enforcadas. E parece que tem gente que ganha menos e ainda assim consegue sobreviver. Qual que é a diferença entre um e outro? Se um ganha mais, não deveria viver melhor? Mas nem sempre é isso que acontece. A verdade é uma só, e ela é dura, cruel e pouco falada. O nosso cérebro foi treinado para nos deixar pobres. A gente está muito mais preocupados com a satisfação de curto prazo do que o longo prazo. A gente foi treinado para achar que o que mais importante é o carro do ano, é a roupa de luxo, é a roupa de marca, quando na verdade a gente deveria se preocupar muito mais quanto que a gente está investindo o nosso dinheiro. Então nós vivemos numa cultura de consumo. Então, se você sente que você trabalha, se esforça e nunca consegue juntar dinheiro, talvez a questão nunca foi a falta do seu esforço, mas sim a nossa cultura e a maneira como o nosso cérebro se comporta. Meu nome é Douglas Rodrigues, sou economista com MBA em finanças e aqui é o canal Risco Humano, onde nós falamos sobre economia e finanças comportamentais. No vídeo de hoje eu gostaria de falar de 5 erros que sugam o nosso dinheiro, 5 erros que nos impedem de poupar, investir e a longo prazo ficarmos ricos, quem sabe. O erro número 1 é a cilada do eu mereço. Sabe quando você teve aquela semana conturbada, estressada, brigou com o chefe, brigou com a esposa, brigou com algum amigo? Você chega sexta-feira totalmente estressado, com raiva, com emoções à flor da pele, e aí você pensa, bom, eu acho que eu mereço, por exemplo, pagar um rodízio de japonês no iFood. Nessa daí, você simplesmente gasta dinheiro que você não tem, você gasta dinheiro em coisas que você não precisa, para simplesmente ter uma fuga, ter uma compensação emocional. O problema é que esse eu mereço uma roupa, eu mereço um rodízio, eu mereço isso e aquilo, não é real. É simplesmente uma espécie de anestesia, um analgésico, porque a gente vive uma realidade financeira difícil pelos mais variados motivos e muitas vezes o que nos sobra é simplesmente ter uma anestesia de curto prazo, uma viagem, um carro, uma roupa e assim por diante. E nesse processo de a gente querer se compensar pelos nossos erros, a gente gasta o dinheiro que não temos para simplesmente termos alguma espécie de compensação emocional. Mas a real é que a gente merece ter paz financeira e não simplesmente uma dopamina barata de 15 minutos com alguma compra, que essa compra vai virar 12 parcelas, ou seja, são 15 minutos de prazer momentâneo que vira comprometimento da nossa renda pelo próximo 1 ano. O erro número 2 é a matemática da parcela. Geralmente quando a gente entra numa loja, por exemplo, a gente não pergunta quanto custa. O pensamento mais comum e natural nosso é: parcela em quantas vezes? Quais as formas de pagamento? Porque a gente está muito acostumado a simplesmente usar o cartão de crédito e parcelar. Quem aqui já não usou ou usa, por exemplo, o cartão daquela tia ou daquele tio para fazer as compras? E tem até aquele ditado popular, que é muito comum: parceladinho você compra até um iate. Porque a lógica é essa: bem, eu não consigo comprar algo de R$ 2.000, mas algo que a parcela custa 100, R$ 150, cabe no meu bolso. E a gente vive num sistema, principalmente o sistema varejista, que conhece muito bem o nosso comportamento. E eles sabem que a maioria dos brasileiros não tem condições de comprar geladeira por 3, 4, 5 mil reais, algum eletrodoméstico, um carro, uma casa. Então a lógica que o sistema nos vende é: olha, parcela, financia. E veja, nem sempre isso é errado. A questão é que a gente faz isso de maneira natural, sem entender as consequências disso. Então muitas vezes o que a gente faz é: bom, R$ 100 daquele tênis, R$ 150 daquele computador, mais 150 disso, mais daquilo, e quando a gente viu, a gente já comprometeu 80% da nossa renda pelos próximos meses. Ou seja, a gente adquiriu um prazer momentâneo, só que a gente comprometeu o nosso futuro. Isso nos dá a ilusão de que a gente pode comprar tudo, só que na verdade isso simplesmente nos torna pagadores de
boletos profissionais ao longo da vida. O erro número 3 é o erro que eu chamo de o que os outros vão pensar. O erro que os outros vão pensar é simplesmente um comportamento instintivo que nós temos de comprar coisas porque simplesmente nós queremos agradar os outros. Por exemplo, qual foi o último almoço de família que você teve que comprar algo desnecessário porque simplesmente era um almoço de família? Ou seja, você gastou com algo porque simplesmente era uma reunião de família, era um ritual. Só que você não tinha dinheiro, você não tinha condição e não era nem algo necessário de ser realizado, de ser feito, mas simplesmente por um contexto você teve que gastar. Porque afinal, se você não aparecesse lá, o que os outros iriam pensar a seu respeito? Ou, por exemplo, o seu vizinho trocou de carro, você se sente na obrigação de trocar também, porque afinal a grama do vizinho ele é mais verde. Porque senão você se sentiria para baixo ou se sentiria para trás, como se você tivesse uma corrida e você estivesse perdendo. Ou, por exemplo, quem é que viaja e não posta nas redes sociais? É um comportamento instintivo, porque o que nós queremos no final não é ter, é aparentar ter. Nós vivemos muito pela aparência, porque nós queremos impressionar os outros. O erro número 4 é o que eu chamo de sonho do pulo de gato. Nesses últimos anos no Brasil tem explodido a questão das bets, jogos de aposta, tigrinho e tantos outros. Mas a questão é por que esses jogos têm tido tanto sucesso no Brasil que não tem em outros lugares do mundo? A lógica por trás disso é simplesmente de uma esperança desesperada. Nós somos um país onde boa parte da população vive com salário mínimo e tudo que a gente quer é uma saída rápida da pobreza. Então a ideia de guardar dinheiro é uma ideia que não é algo muito bem aceito, muito bem entendido, é algo que leva muito tempo, e aí você precisa entender métodos, estratégias, ou seja, é algo que a população em geral não conhece e não é algo muito atrativo, palatável. Então, quando você vê um influenciador falando que você vai ficar rico milagrosamente, você basta fazer uma coisa ou outra, promessas milagrosas, é um prato cheio, porque o brasileiro ele vive numa situação difícil. Então, quando surge algo que parece que vai encurtar o caminho, que vai resolver o problema no curto prazo, é simplesmente um prato cheio para quem, por exemplo, vive disso. Só que a questão é que quem vai ganhar dinheiro é quem está oferecendo isso, não quem está jogando. Então, numa tentativa de você ficar rico, você aposta 10, 20, 30, 40 reais, só que a maioria das pessoas fica mais pobre do que antes. Então, ou seja, é uma espécie de otimismo, só que é um otimismo irracional. A gente troca o certo pelo duvidoso, porém a pressa é a maior inimiga do nosso bolso. Erro de número 5, que eu chamo do o hábito se sobrar. A gente muitas vezes pensa assim, esse mês eu vou economizar. Aí chega o salário, a gente paga as contas, só que porém chega no final do mês, o dinheiro que em tese deveria sobrar, ele simplesmente sumiu. Sumiu em Uber, sumiu em lanche, sumiu em roupas, sumiu em Shopee, sumiu em diversas outras coisas. O grande ponto aqui é que sim, o dinheiro sobra. A gente deixa o nosso futuro para depois, ou seja, se sobrar, eu poupo, eu guardo, eu invisto. A gente não trata isso como prioridade. A gente paga água, luz, mercado, internet, e o dinheiro que a gente deveria se preocupar em guardar para o amanhã, ele simplesmente é esquecido, porque a gente não prioriza o nosso futuro. A gente quer viver constantemente uma satisfação de curto prazo. A gente quer a dopamina barata no hoje. Só que a questão é que se você não se preocupar com o seu futuro, ninguém vai. Se você não se pagar, ninguém vai. E é um erro muito comum também pensar que ganhar mais vai resolver o problema. Porque se você ganha 2.000 e gasta 2.100, você é pobre. E pobre aqui eu me refiro àquelas pessoas que gastam mais do que elas recebem. Porque se você gasta mais do que você recebe, não importa se você ganhar 5, 10, 15, 20, 30 mil. Porque isso é uma questão de comportamento. Você pode ganhar mais, mas você vai continuar gastando mais. Porque o grande ponto é, dentro do possível, é você ganhar 2.000 e gastar 1.700. Eu sei que é uma realidade difícil, mas esse é o grande desafio. Você tem que imaginar que a sua vida financeira é como um balde. O salário, o trabalho, é a torneira aberta que vai encher no seu balde. Esses 5 erros que nós falamos são furos no balde. Então, ou seja, você pode abrir um hidrante, você pode simplesmente abrir um caminhão-pipa. Enquanto tiver furo no balde, o balde nunca vai encher. Então a primeira preocupação sua é, tem furo no meu balde? O ponto para vencer e chegar lá é sim se preocupar com a torneira, mas também se preocupar se existem furos no balde. E aqui eu queria deixar a pergunta, quais desses erros você tem cometido ultimamente ou ao longo da sua vida? É parcelar tudo? É gastar por compensação financeira? É gastar por status? Confessa aqui embaixo. E siga o canal Risco Humano para que você entenda que o maior inimigo do seu bolso é a sua mente. Afinal, dinheiro é psicologia no tempo. Até a próxima.